Vamos ver. O Grêmio irá enfrentar o Flamengo. Eita. Grêmio e Flamengo. Essa hora o seu Twitter tá como, Chico? Ai, meu Deus do céu, não Bombando. Bombando. sei. Tá. Torcida falando, nossa, culpa do Chico, que colocou o Grêmio com o Flamengo e tudo mais, culpa do grafite, da Alê. Mas tá aí, desse jogaço, hein? Jogaço. Renato Gaúcho vai reencontrar sua ex-equipe, né? É verdade. Será que vai ter lei do ex de técnico? Rapaz, lei do ex tem quase todo dia no futebol brasileiro, viu? Que é um troca-troca de jogadores, treinadores. Mas vamos que vamos. Certo. 3 horas e 9 minutos. Vamos começar. A gente vai começar a tabelar aqui, eu, Renato. Você participa pela hashtag SC Brasil, SC Brasil no Twitter. Vou até logar aqui, que estava deslogado, para acompanhar o que você fala. Qual confronto você acha mais complicado? Colocamos o primeiro na tela, Santos e Atlético Paranaense. Na tela, Grêmio e Flamengo. Tem São Paulo e Fortaleza, tem Fluminense e Atlético Mineiro. Vamos esmiuçar um pouquinho com mais calma, Renato. E claro, o programa hoje é mais curto, a gente tem outros destaques também. Santos e Atlético Paranaense. A gente sabe que futebol brasileiro existem vários momentos ao longo de uma temporada. O que vale hoje pode não valer daqui 3 semanas, 4 e assim vai. Você vê que time mais preparado hoje? Bom, eu acho que a primeira questão, antes de comentar qualquer coisa, é destacar esse ponto que você trouxe. A gente está falando do momento agora, só que esses jogos não são agora. Então as coisas podem mudar lá na frente. São confrontos de mata-mata, onde nem sempre o que faz mais sentido vai acontecer, porque tem muita questão da concentração, do detalhe no jogo, da capacidade de mobilização dos treinadores. Santos e Atlético, para mim, é um confronto bem equilibrado também. Para mim, um dos mais. Para mim, talvez o mais equilibrado. Enfim, complicado, mas o Santos ele vem num trabalho muito bom do Diniz. Eu acho que com o que ele tem ali, ele tem feito um bom trabalho. Sofreu muito no jogo contra o Juazeirense ontem. O time tentou jogar um jogo que o campo não deixava jogar. Rodou muito o elenco também, mas o grande trunfo do Diniz até agora foi o que ele conseguiu fazer no São Paulo. Elevar o nível de jogadores que até pouco tempo eram questionados. Até em outros clubes, por exemplo, o Marcos Guilherme, o Jean Mota voltou a jogar bem. Então é um Santos que vem ainda se desenhando, quanto o Atlético Paranaense, que para mim hoje é um time mais estruturado. É um time, vamos dizer assim, mais confiável, com uma capacidade mais clara de ter regularidade dentro dos campeonatos. Então, para mim, é um confronto equilibrado. Vejo o Atlético Paranaense hoje um pouquinho à frente, mas é como a gente falou, daqui a pouco as coisas podem mudar tudo, né? Daqui a pouco, Pedro Henrique Torre para falar do Flamengo. Teremos destaques de Palmeiras, de Corinthians, mas agora Grêmio e Flamengo na análise do Renato Rodrigues. É aquilo que você falou, você está avaliando bola, né? Qual jogo promete mais. Do ponto de vista de história, aquilo que a gente gosta no jornalismo, aquele tempero, a alma do duelo, esse é o que mais me chama a atenção pelos personagens, não só pelos escudos dos times. Pela história recente em mata-mata do Flamengo ganhando e ganhando bem do Grêmio, de um Grêmio que tinha o Renato Gaúcho comandando e agora o Renato tá no Flamengo. Então tem peso, né? É que nem luta de boxe que os caras não se gostam e tal. Não tô nem falando que não se gostam, muito pelo contrário. Grêmio e Renato é uma história muito bonita, como jogador e como técnico. Tem tempero esse jogo, Renato. Pode não ser o que vai mais apresentar futebol eventualmente, mas tem tempero, Renatão. Tem o Rafinha reencontrando. É verdade. O Flamengo também. Com relação a peso, eu acho que esse é o maior confronto que tem. E aí eu acho que é difícil discordar disso. Mas por outro lado, para mim é o que eu hoje vejo, e assim, a minha análise, deixar bem claro, é pelo que os times estão jogando hoje. E ponto. É o que dá para eu fazer, Fã de Esportes, não dá para ir além disso. E olhando para isso, é muito claro que hoje existe um caminho gigante entre as duas equipes. O Grêmio, para mim, até falando pelo torcedor do Grêmio, pelo que eu tenho de um amigo ou outro, a prioridade não é nem essa competição. O gremista está preocupado com o brasileiro, lá com a zona de rebaixamento, ele só quer sair dali o mais rápido possível e tentar no próximo ano escrever uma nova história, porque o ano para o Grêmio, para o gremista,
já é olhado dessa maneira. Claro, você passar de um Flamengo numa Copa do Brasil, Flamengo do Renato, com toda a grana, seria uma história realmente improvável e épica pro gremista. Mas hoje o Flamengo joga muito mais, tem um time muito mais estruturado, tem uma maneira de jogar mais estruturada. O começo do Renato é muito bom, é muito pouco tempo de trabalho, mas ele consegue sim trazer coisas de outros trabalhos pro trabalho dele agora. E contra um Grêmio que é um time que é muito direto, é muita marcação, pressiona, mas com bola não é um time que tem uma construção muito boa. É um cenário de jogo que a gente já sabe. O Grêmio vai esperar, vai fechar muito bem a casinha e tentar sair rápido e torcer, né, pro Douglas Costa até lá tá bem fisicamente, porque é mais um tempero pro jogo também. É um jogador que pode fazer a diferença. Tem uns amigos que até brincam. Que hora que o Douglas Costa vai chegar? Pode ser que ele chegue nesse jogo, né? Vamos ver se até lá ele consegue se recuperar. Mas em questão de o que cada um hoje joga, pra mim hoje talvez esse seja o confronto menos equilibrado que a gente tem nessas quartas de final. Vamos lá, vamos falar com o Pedro Henrique Torre, que vai trazer as informações do Flamengo. A gente vai seguir analisando o sorteio da Copa do Brasil. Eu acho realmente um jogo que tem muito peso. E eu concordo, também tenho muito amigo gremista com o que o Renato falou, nessa preocupação de brasileiro. Mas tendo o Flamengo pela frente, com o Renato Gaúcho, quero ver quem vai falar. Não, põe o reserva. Agora mudou essa chave. Ô Pedro, vamos falar do dia do Flamengo, claro, acabou de ter esse sorteio. O Flamengo tem pela frente o Grêmio, tem Campeonato Brasileiro no fim de semana, semana que vem com o Libertadores. Futebol brasileiro assim não tem respiro. Vai que é a sua, Pedro, boa tarde. Tudo bom, Felipe? Boa tarde para você, para o Renato, todos os amigos do Sport Center. Olha, a gente observando esse sorteio aí da Copa do Brasil, dá para entender muito bem por que o Renato pegou essa semaninha aí de respiro e aproveitou para dar uma sossegada nos seus titulares, né? Porque não tinha como, não vai ter descanso aí para frente mesmo. Imagina você poupar um time inteiro contra o Grêmio, recheado de histórias aí, como você disse, Rafinha por um lado, ex-Flamengo, o Renato com toda essa história entre Flamengo e Grêmio, o próprio Filipão mesmo, que eliminou o Flamengo centenário lá do Romário em 95, quer dizer, você tem várias histórias aí, então não tem como segurar. Então o Renato Gaúcho deu aquela segurada, já imaginava, vai encavalando ali, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, então por isso mesmo ele deu aquele refresco na equipe que se portou muito bem ontem na Copa do Brasil contra o ABC, um jogo foi até certo ponto tranquilo, né? A equipe não teve grandes problemas, a não ser com o VAR ali, aquele VAR meio esquisitão ali que não funcionou naquele gol do Michael, mas de certa maneira não fez falta, né? Foi aquela vitória de 1-0 com o gol do João Gomes já no fim da partida. O Flamengo volta sossegado, deu para dar um giro no elenco, observar alguns garotos ali, como o próprio Ramon, o Noga, o zagueiro, entrou no segundo tempo, o Lázaro também, enfim, deu para dar um giro e preparar essa equipe para esse confronto importante. Tem agora o Internacional nesse domingo no Maracanã, para, enfim, tentar seguir nessa batida atrás do Palmeiras, porque na quarta-feira já tem o Olímpia e depois o Sport, a Olímpia de novo, já vai ter o Grêmio, enfim, é muito complicado essa sequência do técnico Renato Gaúcho. Aí agora fica a dúvida se, por exemplo, nesse fim de semana ele vai ter o retorno completo da equipe ou o Rodrigo Caio ainda vai ficar fazendo aquele trabalho que o Flamengo informou que ia fazer de recuperação biomecânica, o nome é até mais complicado, e também muscular. Fica essa dúvida em relação à equipe, se vai ser completa mesmo ou o Rodrigo Caio vai ser poupado mais um tempinho, preparado especialmente para a Libertadores. E aí, agora fica todo mundo pensando muito nisso, né? Esse duelo, Renato Gaúcho, Flamengo, Grêmio. O futebol às vezes proporciona umas histórias maravilhosas assim, é por isso que a gente fica completamente apaixonado, né, Felipe?